Olá, meu irmão cristão. Olá, minha irmã cristã. Hoje vamos falar sobre Davi na juventude. Antes desse valente guerreiro se tornar rei de Israel. Davi surge nas Escrituras Sagradas do livro de 1 Samuel, para que o cristão possa compreender melhor quem foi Davi, faz-se necessário falar sobre o profeta Samuel, o profeta que foi usado por Deus para ungir o rei Davi, para que este se tornasse um dos personagens bíblicos de maior importância. Tudo começa quando um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Elcana, que tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha nenhum. Penina humilhava Ana por esta não conseguir ter filhos. Ana estava sofrendo o amargor da vida de uma mulher que é humilhada diariamente. Um dia Ana orou para Deus pedindo que pudesse ter filhos. Ela prometeu a Deus Jeová que se nascesse um filho, ela o entregaria junto ao sacerdote Eli, para que este o criasse no sacerdócio de Deus. Ana orou no tabernáculo, tenda que servia como templo na época. Eli viu ela movimentando os lábios sem falar nada e disse: certamente tu estás bêbada. Ana respondeu: não estou bêbada, estava falando com Deus. Eli sabiamente disse: Deus irá ouvi-la. Com as palavras de consolo de Eli e com o apoio moral de Elcana, seu marido, Ana se acalmou e teve fé. Passou um ano e Ana engravidou de Elcana. Ana teve um menino. E este menino passou os primeiros anos no lar de Ana e Elcana e depois foi entregue aos cuidados do profeta Eli. Eli ensinou Samuel a ler e escrever e sobre o exercício da função de ser sacerdote de Deus. Enquanto isto, Ana, mãe de Samuel, foi agraciada por Deus e teve mais filhos e filhas. Um dia, o pequeno Samuel escutou no meio da noite uma voz lhe chamar: Samuel, Samuel. E Samuel correu até onde o profeta Eli estava dormindo e perguntou: o senhor me chamou? Não, Samuel, não chamei você. Agora volte para sua cama e vá dormir. E Samuel continuou a ouvir a voz: Samuel, Samuel. E mais uma vez, Samuel foi para onde Eli estava a dormir. Novamente, Eli disse que ele não estava chamando o pequeno Samuel. E Eli pediu que Samuel voltasse para sua cama. E mais uma vez ainda, Samuel ouviu a voz e gritou para Eli: me chamou? E neste momento Eli percebeu que quem estava chamando Samuel era Deus. E Eli instruiu Samuel para que falasse com Deus. E a voz voltou a chamar. E Samuel disse: estou aqui. E Deus falou com Samuel. E a mensagem de Deus Jeová veio: diga a Eli que vou executar um julgamento definitivo contra a casa dele. Os filhos dele andam cometendo pecados, e Eli não tem os repreendido. Para Eli não adianta sacrifícios ou ofertas. Samuel estava com medo de contar tais coisas a Eli. Mas o jovem sacerdote criou coragem e contou tudo para seu mestre. E Eli disse:
Se é vontade de Deus, que assim seja. E Deus cumpriu o que tinha prometido. Houve guerra contra os filisteus e os inimigos de Israel tomaram a arca da aliança. E na guerra, os filhos de Eli, Hofni e Finéias morreram. Eli não suportou a dor do desespero e faleceu quando soube do acontecido. E após os filisteus sofrerem pragas e doenças com a presença da arca da aliança, os próprios filisteus resolveram devolver a arca após muitos ficarem doentes e morrerem. E Samuel se tornou o profeta que julgava e comandava todo o Israel. E houve mais guerra. Os israelitas tinham se reunido em Mispá, e os filisteus tentaram tomar aquele território. Samuel fez oferta a Deus Jeová e, devido à sua devoção sincera, Deus atendeu às orações dos israelitas justos e lançou uma fortíssima trovoada contra os filisteus, fazendo com que os inimigos de Israel fossem derrotados. E nos dias em que Israel esteve julgando, nos dias que Samuel esteve julgando Israel, a terra dos israelitas esteve em paz. E Samuel envelheceu e constituiu seus filhos Joel e Abias por juízes para todo o Israel. Os filhos de Samuel perverteram a justiça e aceitaram suborno, completamente diferente do pai, que era um homem honesto e temente a Deus. Os anciãos se reuniram com Samuel e clamaram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como o têm todas as nações. Aquele pedido pareceu mal aos olhos de Samuel. O velho profeta orou ao Senhor, e Deus disse: Ouça o povo, eles não estão rejeitando a ti, mas a mim. Desde que os tirei do Egito, eles têm adorado outros deuses. Samuel tentou protestar diante do pedido do povo, mas tal protesto era inútil, uma vez que o povo era teimoso. E Deus ordenou que Samuel desse ao povo um rei. Havia um homem muito alto, belo e forte da tribo de Benjamim, chamado Saul. Este tinha recebido ordens de seu pai para ir atrás de jumentas que haviam se perdido. Foram Saul e seu criado atrás dos animais. Procuraram por toda a terra de Benjamim e não encontraram. Saíram de Benjamim e foram parar na terra de Zuf. O moço que estava com Saul disse: Aqui mora um homem de Deus. Vamos nos aconselhar com ele sobre o que fazer acerca das jumentas. E foram os dois até Samuel, o profeta. Deus havia falado a Samuel um dia antes sobre um rapaz da terra de Benjamim. A ordem do Senhor era para que o jovem fosse ungido para ser príncipe sobre todos os israelitas. Deus tinha ouvido os clamores do povo em inúmeras orações a respeito do medo ante a ameaça de ataque dos filisteus. Saul perguntou ao povo do vilarejo sobre onde era a casa do profeta vidente, e o povo indicou o caminho para a casa de Samuel. Quando Samuel viu Saul, Deus lhe disse: Eis aqui o homem de quem falo. Este dominará sobre o meu povo. Saul perguntou: O Senhor é o profeta vidente? E o profeta respondeu: Sim, vocês são meus convidados, comerão e dormirão em minha casa. Quanto às jumentas, não se preocupe, pois já foram encontradas.
E Samuel convidou Saul para comer e dormir em sua casa até o dia seguinte. E o profeta Samuel comunicou a Saul que este seria o novo rei sobre o povo israelita. Saul ficou incrédulo, pois era da tribo de Benjamim, uma tribo muito pequena comparada às outras tribos israelitas. E assim o jovem benjamita foi ungido pelo velho profeta. Enquanto isso, na mesma região, um moço que pastoreava ovelhas, este moço viria a ser o futuro rei após o rei Saul. E este rapaz era corajoso, protegia suas ovelhas matando ursos e leões com uma arma muito simples de atirar pedras, chamada funda. O nome deste rapaz era Davi, que anos mais tarde viria a ser o grande rei, conquistador e fundador do Império Hebreu. Depois, é claro, do breve reinado do rei Saul. Para que o cristão compreenda a origem do rei Davi, é importante primeiro entender as origens do profeta Samuel e do rei Saul. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Glórias a Deus!